Olá, estudante! Sou a professora Márcia Derblis Chafransky. Como você pode observar, o brasileiro enfrentou e enfrenta muitas dificuldades para exercer plenamente a sua cidadania. Mas, a partir de 1930, uma série de transformações ocorridas nos planos nacional e mundial contribuíram para ampliar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Na chamada Era Vargas, a aristocracia rural perde espaço para a burguesia urbana e o velho sistema político não atende mais às necessidades de um país em processo de industrialização e urbanização. Os primeiros anos do governo Vargas foram marcados pela conquista de direitos sociais e políticos, pelo aumento do nível de organização social e de participação popular, bem como por diversas manifestações de oposição ao governo. A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um capítulo especial sobre a educação, colocando-a como direito de todos e determinando a gratuidade do ensino primário e a assistência aos estudantes necessitados. De 1930 a 1937, direitos sociais significativos foram concedidos aos trabalhadores, sendo aprovada uma série de leis trabalhistas, como jornada de 8 horas de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e limitação do trabalho noturno. Porém, o governo Vargas impôs limites à cidadania, como o controle sobre o Congresso Nacional e a edição da Lei de Segurança Nacional. Os vários direitos sociais adquiridos pelos trabalhadores nesse período não resultaram de suas lutas efetivas, mas foram outorgados pelo governo, que assumiu um estilo populista para melhor controlar as massas. Em 1937, o Brasil conhece o Estado Novo, período ditatorial em que o presidente Vargas adotou medidas restritivas da liberdade dos cidadãos. Como exemplo dessas medidas, temos a censura dos meios de comunicação, perseguição e prisão de inimigos políticos e controle dos sindicatos. Na economia, adotou medidas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. A implantação das leis trabalhistas facilitou o domínio do governo sobre a classe operária e evitou a deflagração de greves. A derrota dos regimes ditatoriais europeus na Segunda Guerra Mundial enfraquece o governo Vargas e aumenta a pressão popular por democratização. A deposição de Vargas em 1945 marca o fim do Estado Novo e o retorno às liberdades democráticas. Em 1946, foi promulgada uma Constituição de cunho liberal que regularizou a vida do país, manteve as conquistas sociais do período anterior, garantindo os direitos civis e políticos. Em 1948, é enviada ao Congresso Nacional a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que só veio a ser aprovada 13 anos depois. Essa lei, de inspiração liberal, teve forte influência da Escola Nova. Muitos movimentos populares envolvendo a educação aparecem nos anos 60, destacando-se o movimento de alfabetização de adultos liderado por Paulo Freire, o movimento de educação de base apoiado pela Confederação dos Bispos do Brasil, o Centro Popular de Cultura criado pela União Nacional dos Estudantes e diversos outros movimentos de cultura popular. A partir de 31 de março de 1964,
novamente o país passa por um período de restrição dos direitos dos cidadãos sob o comando dos militares. Instaura-se um regime profundamente autoritário que afastou com violência as massas populares do cenário político brasileiro. Para manter o controle sobre a população de maneira mais contundente, os militares contaram com a repressão que foi legalizada através dos atos institucionais. Por meio deles, foram cassados os direitos políticos de grande número de líderes políticos, sindicais, intelectuais e militares. No final da década de 70, o governo militar dava sinais de exaustão. Os movimentos populares pediam a liberação política e a abertura lenta e gradual começou a acontecer. Foi aprovado o pluripartidarismo e a lei da anistia favoreceu o retorno dos brasileiros exilados por problemas políticos. Com os governos militares, a educação também sofreu mudanças, sendo implantado um modelo tecnicista resultante dos acordos feitos com os Estados Unidos. Durante os anos do regime militar e mesmo depois dele, a luta pelos direitos civis, políticos e sociais aconteceu em vários níveis e com diferente intensidade, podendo-se citar, por exemplo, a campanha da anistia, a campanha das diretas já e a campanha pela Constituinte. A eleição indireta de Tancredo Neves em novembro de 1984 marca o fim do regime militar. Inicia-se o retorno do país às liberdades democráticas. A nova república começa num clima de otimismo e esperança, decorrente da luta da sociedade brasileira para a reconquista dos direitos civis e políticos. A Constituição de 1988 assegurou as liberdades de expressão, de imprensa, de participação política e de associação e ampliou significativamente os direitos sociais. Essa Constituição estabeleceu novos rumos para a educação nacional. Em 1996, foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394/96, englobando todos os níveis de ensino. Dentre outras medidas democratizantes, essas diretrizes estabeleceram a gestão democrática das escolas públicas, determinando a participação dos profissionais da educação e dos membros da comunidade na gestão escolar e enfatizou a necessidade de formação para a cidadania. Atualmente, podemos observar que em nosso país, embora tenham ocorrido avanços importantes no que diz respeito à efetivação dos direitos dos cidadãos, ainda existem sérios problemas a serem enfrentados quando se pensa numa sociedade verdadeiramente democrática. O nosso país ainda enfrenta sérios problemas quando se fala em segurança individual, em integridade física, acesso à justiça, educação de qualidade e também quanto ao emprego digno. Isso mostra a necessidade constante de mobilização e de organização autônoma da sociedade no sentido de lutar pela eliminação dos vícios históricos que têm dificultado a construção da cidadania para todos.